Espero que tenham compreendido a brincadeira da gravata, mas nós tínhamos estado a brincar com o domínio da ausência de gravata e, portanto, sim. É com muito gosto que aqui estou, não só pela importância da iniciativa, quer no sentido do tema específico que ela aborda, não é? Já foi mais popular falarmos da política, das políticas públicas, dos centros de decisão, mas continua a ser decisivo. E, obviamente, tenho todo o gosto na colaboração com a Fundação, de me associar a esta conferência e poder abordar as questões do impacto económico, como irão ver, procurando apresentar o estudo que foi feito, mas também fazer uma reflexão final sobre, eventualmente, os próximos 25 anos e os grandes desafios que temos pela frente e de como é importante a melhoria qualitativa do processo de decisão e da gestão mais coerente das realidades europeias e nacionais neste nosso projeto de União Europeia. E, obviamente, também uma palavra para os comentaristas. São duas pessoas cujo trabalho eu acompanho e por quem tenho especial apreço. E não levem isto como qualquer tentativa de ter simpatia dos comentaristas. Não é isso que interessa quando se comenta. O que interessa é podermos ser claros e assertivos naquilo que é a nossa contribuição para um debate que deve ser o mais alargado possível. Eu vou procurar, digamos, dar-vos alguma informação que está no estudo que foi feito e, de tal maneira, como terão compreendido, os que conhecem o estudo, ele foi concebido como alguns estudos que têm que se fazer, que são estudos abertos, em que se procura dar a uma comunidade diferenciada, comunidade científica, comunidade de cidadãos, comunidade de decisores, todo um conjunto de elementos de apoio, instrumentos analíticos, conclusões, raciocínios, informação trabalhada, para que cada um possa utilizar esse trabalho de forma aberta, de forma criativa, promovendo aquilo que é uma concertação alargada em direção ao futuro. E, portanto, eu vou tentar seguir o meu próprio guião de utilização desse estudo, de alguma maneira respondendo a algumas questões-chave que se colocam com a participação de Portugal na União Europeia e, portanto, é isso que eu vou fazer. Só uma primeira ideia, apesar de abordar impacto económico, convém ter a noção, nem sempre tem sido assim, que o projeto da União Europeia é um projeto, em primeiro lugar, é um projeto de paz, é um projeto civilizacional, é um projeto político, social e, obviamente, também económico. Mas não é um projeto económico que depois tem alguns complementos políticos, sociais, institucionais. E, portanto, é um pouco nesse sentido que vale a pena responder a estas perguntas. E também uma segunda nota, o mundo não é só a Europa e, portanto, a Constituição Europeia, desde o seu início e, sobretudo, nesta fase a que se reporta este estudo, no fundo, o caminho para a União Económica e Monetária internamente à Europa, mas também uma profundíssima transformação da economia mundial, muitíssimo mais profunda do que as abordagens simplistas que se costumam fazer, cria um quadro em que, obviamente, é preciso valorizar o que é relativo, não é? Cada região, cada país tem conhecimento, tem informação, tem avaliação sobre a sua própria trajetória, e isso é verdadeiro. Portugal, como qualquer outro país europeu, tem uma noção do seu percurso de transformação dentro da União Europeia, mas hoje é muito mais importante o percurso relativo, isto é, a trajetória comparada. Os nossos desafios não são apenas perante o nosso passado, são perante o nosso presente e o nosso futuro. E, portanto, não basta melhorar em relação à nossa trajetória, é preciso melhorar em relação a uma trajetória que partilhamos com outros e que é desafiada por outros. E, portanto, é um pouco isso que eu gostava de vos lembrar para podermos acompanhar isto. O nível de vida melhorou. No essencial,
nós temos em Portugal uma situação de melhoria muito significativa da nossa situação económica de longo prazo, entre 1986 e 2010, que é o horizonte deste trabalho, e depois atualizarei alguns números para 2013, há, obviamente, uma muito significativa melhoria da situação geral. Portanto, aqui não se aplica a ideia de antes é que era bom, de antes era melhor. Há, obviamente, normalmente, essas abordagens vivem de uma memória desfocada, vivem de um passado que é inventado perante um presente que tem sempre dificuldades e, portanto, creio que aqui a nota é clara. Estão aqui alguns indicadores, eu não vou me perder muito em detalhes, mas são indicadores que falam por si, estão sempre assinalados nestes estudos os momentos-chave da Constituição Europeia, as mudanças de regime macroeconómico, os alargamentos, enfim, aquelas coisas que são, de um modo geral, conhecidas de todos. E, portanto, obviamente, Portugal, que tinha chegado ao 25 de Abril sem praticamente Estado Social, fez um progresso muito significativo em matérias como educação, como saúde, como algumas infraestruturas de coesão que são absolutamente decisivas. Obviamente, num contexto, digamos, em que em pouco tempo fez o que outros países mais avançados tinham feito em mais tempo, e, portanto, a questão aqui o indicador é o peso das despesas sociais no PIB. Há, digamos, uma situação claríssima de uma aceleração muitíssimo significativa. Estas despesas têm, independentemente da questão da sustentabilidade que já me referirei, têm um impacto em termos de equidade muito significativo. E, obviamente, em termos de desigualdade económica e social, é também muito comum a visão de que Portugal estaria muitíssimo mal posicionado do ponto de vista das desigualdades económicas e sociais. Obviamente, nós temos muitíssimos problemas nessa matéria, mas, como veem por indicadores relativamente objetivos para comparação, convém ter algum cuidado quando se fazem comparações para 27 países. Sabe-nos sempre a pouco como investigadores, porque temos que escolher não o melhor indicador em abstrato, mas o melhor indicador para poder comparar e para não corrermos o risco de fazer comparações em português simples de alhos com bugalhos, isto é, estar a comparar coisas que não são comparáveis, dada a diversidade das situações. Portanto, nós temos que usar nestes estudos, enfim, temos que saber fazer isso, o melhor indicador possível, que não é necessariamente o melhor indicador em abstrato. E, portanto, o S80, S20 e o índice de Gini são indicadores que não são seguramente os melhores nem os únicos para analisar a desigualdade, mas que permitem ter uma situação que Portugal permanece com bastante para fazer em matéria de equidade, mas não numa situação tão outlier como às vezes entra no debate nacional sobre a nossa situação na Europa. Obviamente, em matéria de saúde, indicadores de despesa muito interessantes. Um indicador interessante, que já foi mais interessante, de progresso na mortalidade infantil, mas, obviamente, um problema que resultará mais claro adiante, que é progresso muito significativo, mas, obviamente, problemas de sustentabilidade e problemas de eficiência. Aliás, dou-vos já um mote, todo este estudo mostra alguma capacidade na trajetória portuguesa, nestes 25 anos de Portugal europeu, alguma trajetória muito interessante, usando aqui o inglês porque é mais elegante, no que diz respeito ao do the right thing, isto é, fazer a escolha da coisa certa, mas dificuldades e dificuldades crescentes em do the things right, isto é, fazer as coisas com eficiência, fazer as coisas com sustentabilidade. Muitas vezes cansamo-nos no ato da decisão, e uma coisa é decidir fazer a ponte, outra coisa é fazer a ponte com eficiência no tempo certo. São duas coisas diferentes. Claro que só decidimos fazer a ponte é que vamos fazer a ponte, mas não chega a decidir fazer a ponte. O país progrediu no contexto europeu e tornou-se mais atrativo? Sim, mas tem aqui um dos indicadores mais interessantes, portanto,
em cima estão 100%, nível médio da nossa União Europeia, e depois o PIB per capita em paridade de poder de compra e o consumo per capita. E veem como Portugal fez um percurso inicial de rápida convergência com os padrões europeus e de como depois sentiu progressivas dificuldades e de como tentou, até à crise recente, um desempenho melhor em matéria de consumo do que de criação de riqueza. Obviamente esse é um problema de insustentabilidade que está aqui muito presente, mas de qualquer das maneiras isto espelha bem também em termos daquilo que as famílias e os cidadãos experimentam, o retorno destes 25 anos de Portugal europeu e também as suas fragilidades. Aqui também fica uma ideia que eu procuro expressar da forma mais rigorosa possível, que é, como o projeto da Constituição Europeia é um projeto em aberto, é um projeto sujeito a sucessivos ajustamentos e desafios, até porque não é um projeto fechado em si próprio, é um projeto de projeção da Europa no mundo, há como que programas sucessivamente mais complexos, mais exigentes para esta Constituição Europeia, e os dados o que mostram é que Portugal tem convivido pior com programas mais complexos do que com programas mais simples. Foi mais fácil para Portugal convergir na primeira fase, tem sido muito mais difícil para Portugal manter essa convergência à medida que o próprio mundo se transforma e que a Europa acumula, ela própria, globalmente, problemas do ponto de vista da sua posição no mundo. Do ponto de vista regional, tem aqui alguns dados atualizados até 2012 para mostrar que, no fundo, nós temos uma região que é a região de Lisboa curta, a região de Lisboa pequena, isto é, Grande Lisboa e Península de Setúbal. A região de Lisboa, a região de polarização económica e social de Lisboa é muitíssimo mais vasta, mas uma parte substancial está na região centro e outra parte está no Alentejo, por razões de elegibilidade por fundos estruturais, mas veem como, de um modo geral, os problemas de travagem da convergência económica são visíveis e de como há uma alteração substancial quando fazemos um olhar regional. Até porque temos na região da Madeira uma semelhança com o caso irlandês, isto é, uma diferença muito abundante entre o produto interno e o produto nacional. Não é? A Irlanda é um país com uma posição na Europa em matéria do rendimento gerado na Irlanda, outra coisa é o rendimento gerado e apropriado pela Irlanda, que tem uma diferença substancialíssima de mais de 20 pontos percentuais. E, portanto, o PIB per capita em euros ou em paridades de compra não é um indicador ajustado para o caso irlandês, como não é para o caso de regiões com zonas francas, como é o caso da Madeira, que na prática, se descontarmos a zona franca, tem uma posição muito semelhante à dos Açores. Do ponto de vista, digamos, da macroeconomia pura e dura, Portugal foi um país tradicionalmente com mais inflação que a Europa e menos desemprego, foi-se convertendo num país com menos inflação e mais desemprego. Portanto, uma certa alteração substancial da arbitragem do trade-off entre inflação e desemprego, está aqui expressa. Tem aqui os dados do desemprego e, portanto, o encarnado a ultrapassar o preto mostra isso com significado. Isto vê-se bastante mal, mas permitiria ilustrar, digamos, uma coisa que os portugueses têm dificuldade em entender, que é, apesar de termos feito um progresso muito significativo em matéria de educação, andamos mais lentamente que os nossos parceiros e, portanto, apesar de termos melhorado muito em relação ao nosso passado, o nosso presente não é suficientemente atrativo, nem suportável. Portugal continua como um país muito pequeno em termos de população, com pelo menos 12 anos de escolaridade, e esse é, queiram ou não, nos tempos que correm, um problema fundamental do ponto de vista do produto potencial, do ponto de vista da criação de riqueza, do ponto de vista da competitividade, e não basta termos melhorado muito em relação ao nosso passado, é preciso ir mais longe e melhorar em relação àquilo que é o nosso espaço de referência, àquilo que é o mundo. As empresas tornaram-se mais competitivas e aproveitaram as oportunidades do mercado interno europeu, na globalização.
De um modo geral, uma primeira fase melhor que uma segunda fase. Tem a preta e a vermelha, a realidade portuguesa, a vermelho e a preta da União Europeia a 27, e, portanto, alguma dificuldade, sobretudo na viragem para o século XXI e, sobretudo, a partir de 2004, alargamento, a entrada da China na disciplina do comércio mundial, uma dificuldade crescente de a produtividade ter um desenvolvimento aceitável na situação portuguesa e, como sabem, pré-crise, quase uma década daquilo que eu, a certa altura, designei por crescimento anémico e depois pegou, enfim, a analogia que normalmente tentamos fazer com a medicina, que é útil. A economia é uma coisa com vida, pelo menos tentamos que tenha, não é? E, portanto, a analogia com as ciências médicas é uma coisa que nos dá jeito e realmente era disso que se tratava. Algum crescimento, mas muito anémico, muito branquinho, não é? Para o nosso gosto e para as nossas expectativas e para as nossas exigências. Obviamente, num contexto em que um conjunto de medidas foram tomadas, muito, digamos, não são irresponsáveis, mas são medidas sem visão sobre as suas consequências em torno do que é fundamental para o investimento empresarial, que são as condições de rendibilidade. Não se trata de concentrar riqueza ou rendimento nas mãos dos proprietários de empresas, trata-se de garantir à microeconomia, à decisão empresarial, as bases, os incentivos para poder haver mais investimento e poder haver mais investimento nas atividades portadoras de futuro. E, portanto, uma degradação muito visível na rendibilidade do setor dito transacionável, portanto, o setor aberto à concorrência internacional e a consequência, obviamente aqui articula-se a transformação do mundo com a transformação da Europa, quando a meio dos anos 90, com a transformação radical das finanças internacionais, que se traduziu numa baixa histórica das taxas de juros, quando isso chegou à Europa e a Portugal, muitos europeus e os portugueses leram isso como uma oportunidade para consumir e não como uma oportunidade para investir. E essa leitura, ainda hoje, pesa muito nas causas da crise económica que atravessamos e estamos a atravessar, e está aqui expressa do ponto de vista das condições de rendibilidade. Um problema que, obviamente, esta insustentabilidade que vos falei foi sempre sendo transformada em dois déficits que se foram acumulando em Portugal e na Europa do Sul, em particular déficit público e déficit externo, estão aqui evidenciados de forma muito clara o déficit externo, que é, obviamente, a outra face de um país que se vira para dentro e que faz uma afetação de recursos centrada nos bens e serviços não transacionáveis, que, obviamente, geram uma forma muito particular, que eu chamaria de crowding in, isto é, em vez da política pública, digamos, expulsar o investimento privado da participação no crescimento económico, atrai o investimento privado para atividades protegidas e de mais alta rendibilidade. E, portanto, de tal maneira, atrasa de forma determinada e determinante aquilo que é a participação na construção europeia e na globalização, a internacionalização da economia. O país ganhou sustentabilidade na evolução da forma como produz, consome e valoriza os recursos naturais. Bom, a resposta é basicamente o quê? Um país conheceu uma profundíssima transformação da sua especialização, que está ali expressa. Se Portugal construiu um modelo de proteção social muito rapidamente, transformou-se de país de dominância rural em país de dominância terciária também muito mais rapidamente que todos os seus colegas na Constituição Europeia. Fê-lo numa década. Portugal teve, digamos, o declínio do setor primário, a ascensão do setor industrial e a ultrapassagem do setor industrial pelo setor dos serviços. Tem aqui, digamos, a nossa dificuldade em utilização eficiente de recursos e, portanto, o esforço do ponto de vista da intensidade energética no crescimento mostra claramente alguma menor, para ser brando, capacidade portuguesa nos grandes desafios da eficiência energética e da sustentabilidade, uma clara preferência pelas autoestradas como instrumento de progresso económico e social, está por provar claro que há autoestradas que são absolutamente indispensáveis, mas claro que há autoestradas que foram construídas um pouco como as pessoas que vão ao cabeleireiro, não é para ficarem mais bonitas. Neste caso é para as regiões se desenvolverem e depois nem as pessoas ficam mais bonitas, nem as regiões se desenvolvem.
E, portanto, enfim, chegámos a um ponto em que percebemos que as coisas são um pouco mais complexas e cá está, entre querermos promover o desenvolvimento global e equilibrado do país e escolhermos a forma correta para fazer isso. É muito duvidoso que uma autoestrada seja, por si só, um corredor de desenvolvimento. Muitas vezes, como sabem, é uma aceleração da saída, é uma aceleração da criação de vazios, da criação de condições de não equidade de oportunidades para o desenvolvimento económico e social. A ocupação do território favoreceu a coesão territorial e a igualdade de oportunidades. Do ponto de vista do povoamento, do ponto de vista da ocupação do território, aquilo que nós verificamos no caso português comparado com o caso europeu é, obviamente, já que estamos em Braga, poucas Bragas em Portugal, não é? Portanto, ou seja, Braga, comparativamente neste processo, é uma realidade com massa crítica, é uma realidade forte, jovem, e, portanto, devíamos ter sido capazes de fazer mais Bragas, que é aquela coisa do meio um pouco raquítica em Portugal, isto é, realidades urbanas, com qualidade, sólidas, mas não necessariamente as maiores e as grandes cidades. O país um pouco partido entre a grande concentração nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e um mundo rural que é lido muitas vezes como sendo só problema, ficando só para trás e não como um mundo cheio de potencialidades, desde que articulado convenientemente. Portanto, vivemos claramente na Europa e no mundo numa realidade que é a articulação entre o mundo rural e o mundo urbano e na criação de combinações do melhor dos dois mundos e, obviamente, não há cidade grande que não procure uma nova base ecológica e nós temos bases ecológicas muito interessantes nas grandes cidades portuguesas, nomeadamente por causa dos rios, não é, que as acompanham e que as fizeram, mas uma grande dificuldade em criar massa crítica nas novas realidades urbanas e, portanto, um país, digamos, mal articulado entre a sua realidade nacional e a sua realidade regional. Demasiado pequeno no que é regional, demasiado centralizado naquilo que é nacional e, portanto, esse é um dos problemas fundamentais do país, que continua por resolver e que aqui fica muito claro. Obviamente, um país, porque pensa mais em ordenamento do que em povoamento, é velha questão, não é? Se eu quero fazer a right thing, quero um país ordenado, mas para fazer um país ordenado eu tenho que fazer um país bem povoado. E eu criei modelos de ordenamento em que não há pessoas. Está tudo perfeito, só lá faltam as pessoas. Está tudo resolvido no papel, está tudo bem. Mas depois há um pequeno problema que é as pessoas querem mover-se, querem melhorar as suas condições de vida, querem fazer novas atividades e isso é um problema para o nosso modelo de planeamento territorial e, portanto, temos aqui uma situação em que isso surge agravado também com aquilo que é o índice de envelhecimento. Portugal tem uma demografia muito difícil, é um país com uma taxa de natalidade fraquíssima, o crescimento natural tornou-se negativo, como viram no quadro anterior, e, portanto, é um país com a demografia das mais difíceis na União Europeia. Isso tem custos para a sustentabilidade do modelo social e tem custos para o crescimento económico. A demografia faz crescimento económico. Um país com uma demografia regressiva é sempre um país com um fraco crescimento económico. E, portanto, é outro ponto que aqui está colocado. Sexta questão, onde se deram e quais os grandes e principais equilíbrios que produziram, as grandes mudanças e os principais desequilíbrios. Tem aqui o que eu já expressei em matéria de viragem do país para dentro e leitura da baixa da taxa de juros como oportunidade de consumo. Portanto, um país que entre o futuro e o presente não tem dúvidas em escolher o presente, entre o presente do trimestre e o presente do mês não tem dúvidas em escolher o presente do mês, e entre o presente do mês e o presente do dia não tem dúvidas em escolher o presente do dia. Portanto, um país muito virado para o presente, para o dia-a-dia, para o consumo, não prestando muita atenção à sustentabilidade, falando muito de netos e de filhos, mas não tomando decisões sobre essa matéria, verdadeiramente coerentes, e, portanto, um país que chegou a uma lógica completamente desequilibrada de articulação dos vários setores e, portanto, um papel determinante no tal crescimento anémico do setor imobiliário e do ocupante proprietário endividado como grande modelo
de Desenvolvimento da Habitação, que caiu abruptamente com a crise do subprime e, digamos, as realidades que seguiram, que são conhecidas de todos. Do ponto de vista desta realidade, mesmo assim, Portugal, no contexto de países como a Grécia, a Espanha ou a Irlanda, um país com uma boa dose, uma dose muito mais elevada de responsabilidade e de bom senso. O ano em que foi máxima a produção imobiliária em Portugal foi 1999. Portugal não teve uma bolha de preços, tem um comportamento de preços não muito diferenciado da Alemanha e, portanto, ao contrário de Grécia, Espanha e Irlanda, um país que, mesmo assim, teve um desempenho muitíssimo mais responsável. O problema foi apenas, ou continua a ser, o resultado disto nos ativos do setor financeiro. Nós chegamos a uma situação pré-crise em que a carteira comercial da nossa banca tinha cerca de 160 mil milhões de euros em crédito geral ao setor imobiliário, da compra de terrenos à compra de habitação, e cerca de 70 mil milhões em crédito ao setor de bens transacionáveis e não transacionáveis, agricultura, indústria e serviços. E, portanto, esse é manifestamente o grande desequilíbrio que se gerou e que ainda hoje estamos, digamos, a resolver com a capitalização do setor bancário e a desalavancagem financeira que temos vindo a fazer. Carga fiscal, um país que, digamos, continua numa situação bem abaixo do ponto de vista de carga global da União Europeia, mas que precisa de uma leitura mais complexa, porque é um país que continua com dificuldades muito grandes num equilíbrio da sua base tributária. Portanto, é um país com uma base tributária ainda insuficientemente desenvolvida e, portanto, onde esta carga, para quem efetivamente paga impostos, é muito elevada. Porque há, digamos, um conjunto alargado de agentes económicos que escapam de várias maneiras a estes desequilíbrios da base tributária, que tem muito que ver com opções que têm que ver com o tema-chave da conferência, que é um sistema fiscal opaco, complexo. A ideia de que, se eu puder fazer uma coisa com 100 páginas, é melhor do que com 10. A fiscalidade é exatamente ao contrário. Quanto mais simples, quanto mais rigorosa, mas compreensiva da realidade da vida, mais eficaz. E, portanto, nós podemos aumentar largamente a nossa receita fiscal sem aumentar a intensidade da fiscalidade sobre os agentes económicos, apenas aproximando-nos do esforço que é feito em toda a Europa. Um problema, obviamente, de eficiência da administração pública. Agora o tema é a reforma do Estado, mas nós, na prática, temos uma situação em que as administrações públicas em Portugal cresceram, como vêem, e convergiram e continuaram a convergir muito para além do que aconteceu em matéria de criação de riqueza e nível de consumo. E, portanto, eu gostava de concluir com aquilo que são os desafios fundamentais. Agora vou falar mais do futuro, aproveitando este trabalho. Tem ali a evolução do produto potencial e veem como, comparando Portugal a vermelho com a Europa a preto, este período é um período comum de redução sensível da nossa liberdade económica, a liberdade económica de um país, a liberdade económica de uma união económica é a sua capacidade de gerar riqueza. Não há, do ponto de vista económico, não há outra liberdade. É a nossa eficiência na afetação de recursos, o nosso conhecimento, a capacidade como mobilizamos a ciência, a tecnologia, a inovação para criar riqueza e, portanto, obviamente, isso mede-se pela evolução do produto potencial, porque tem o quê? A nossa produtividade e a forma como fazemos bem ou mal a afetação de recursos. Nós podemos estar em cima de uma forte produtividade, mas fazer mal a afetação de recursos, porque somos condescendentes em relação a atividades que devem encaminhar-se para o seu fim e não sabemos acarinhar as novas atividades. E às vezes acarinhamos novas atividades que não são portadoras de futuro, são apenas portadoras de uma disputa de meios públicos que parece poder ser interessante. E, portanto, nós temos este desafio que é travar e inverter a tendência do afundamento do ritmo de crescimento do produto potencial, que é particularmente grave em Portugal. Isto faz com outra afetação de recursos e faz com outro foco na competitividade, que eu já esclarecerei.
Ok, vou cumprir com rigor. Aquele é um aspecto quantitativo, é o que está por trás de uma taxa que resolve o problema, que em senso comum era bom que Portugal crescesse 3% ao ano? Era, mas há uma maneira de o fazer, ou duas, não há muitas. E, portanto, não se decreta e não é por gastar mais 3% no orçamento público, ou por fazer mais 3% de autoestradas, ou por mais 3% nas universidades, que vamos ter mais 3% na criação de riqueza. Depois tem aqui a comparação de Portugal com a União Europeia a 15 e com a União Europeia a 27. Porquê a 15? Porque a União Europeia também se tornou muito, muito diversa com o alargamento em 2004 e convém comparar. E, portanto, o que é que a gente vê? Vê que Portugal tem um posicionamento nesta lógica do produto per capita, da produtividade por trabalhador, da produtividade por hora, das horas trabalhadas e da taxa de utilização dos recursos, muito particular. E, portanto, olhando para ali, vê-se claramente que o nosso problema não são horas de trabalho, não é a taxa de utilização dos recursos humanos, é, obviamente, o que nós fazemos com as horas que trabalhamos. Portanto, é um problema de produtividade de valor, não é um problema de produtividade intensidade. Não é preciso trabalhar mais em Portugal. É, sobretudo, preciso trabalhar muito melhor, até para trabalhar menos. E, portanto, é absolutamente importante. Brinco ali com o enorme, enfim, os portugueses perceberão melhor porque é que estou a brincar com o enorme, mas esta ideia de que há uma produtividade física e há uma produtividade de valor é muito importante para compreender a realidade portuguesa e como vamos superar este desafio. Esta é outra questão absolutamente essencial. Tem aqui salários medidos das duas maneiras. Um salário deve ser medido como custo em euros e como poder de compra em paridades de poder de compra. Se o meu foco é a rendibilidade de custos, não se usam paridades de poder de compra. Não há produtividades em paridades de poder de compra. Há produtividades em euros. O custo unitário do trabalho mede-se em euros, não se mede em paridades de poder de compra. Até porque ninguém nos vende nada em paridades de poder de compra. Vendem-nos em euros. Agora, se queremos saber o que vale aquele salário em poder de compra, temos que usar as paridades de poder de compra. Tem os dois referenciais e veem como Portugal fica ali, com 55% do salário médio em empresas com mais de 10 trabalhadores na indústria e serviços, 55% do salário médio na União Europeia, Espanha e Grécia ali com 83% e 85%, e o pelotão dos países mais dinâmicos do alargamento já muito próximo de Portugal. Portanto, ao contrário de muitas ideias feitas, Portugal é cada vez menos competitivo e quase nada competitivo em atividades de baixas qualificações. Os salários em Portugal, baixos no contexto português, são muito elevados do ponto de vista do contexto europeu. O alargamento, Portugal era, até o alargamento, o país da Europa com salários mais baixos. A partir do alargamento, nós passamos a ter Bulgária, Roménia, com salários inferiores, mínimos inferiores e médios inferiores a 200 euros e, portanto, com qualificações mais elevadas em termos médios do que Portugal. E, portanto, esta foi uma transformação externa, mas que mudou Portugal. Custa um pouco perceber como é que uma coisa que se passa fora de Portugal muda Portugal, mas mudou. Nós perdemos 25 mil empregos no setor das cabelagens para automóveis. Explicação, não foi nada que tenha acontecido em Portugal. Foi o que aconteceu com a mudança de uma União Europeia que se alargou. E, portanto, onde é que está a grande competitividade da economia portuguesa? Nas atividades muito qualificadas, nas atividades que usam competências avançadas e que podem aproveitar o esforço que o país fez em matéria de qualificação do seu sistema de educação. Isto vê-se, basicamente, com esta dificuldade. Tem ali os dados 2000-2012 daquilo que está a acontecer na Europa, que é basicamente um conjunto de atividades baseadas no conhecimento a afirmarem-se, que geram emprego, que geram riqueza, que são organizadas e se desenvolvem de forma muito diferente, e depois um conjunto de atividades que perdem peso, as atividades de mera transformação. Isto é, as atividades de indústria transformadora, onde pesa a transformação como aspecto-chave. Uma coisa é eu mobilizar conhecimento, mobilizar inovação, diferenciar e transformar. Outra coisa é eu limitar-me a transformar.
O mundo emergente hoje transforma a preços muito mais baixos. A Europa tem uma experiência pesada de perda de atividade económica, construção naval, siderurgia, um conjunto de atividades desapareceram da Europa. A Europa apenas mantém aí atividades muito especializadas, onde reconquistou competitividade pela especialização, pela diferenciação, pelo maior conhecimento envolvido e, portanto, tem aqui o balanço e verificam que Portugal é o único país em que o jogo do que se ganha e do que se perde é negativo. A Alemanha equilibra muito melhor que outros países, a França não lhe corre muito bem, como veem, mas, digamos, do ponto de vista da realidade portuguesa, ela é particularmente vulnerável ao declínio das atividades simples de transformação e não é suficientemente expressiva do ponto de vista das novas atividades. O que é que tem dominado a nossa política pública? A preocupação pela nossa vulnerabilidade nas atividades em declínio e muito menor capacidade de incentivar, de acelerar arriscadamente a nossa entrada em atividades verdadeiramente de economia baseada no conhecimento. É aqui um desafio absolutamente colossal. Notas finais. Desafio, na minha opinião, decisivo. A globalização não faz mal a Portugal. A Constituição Europeia não faz mal a Portugal. O que faz mal a Portugal é não se envolver mais na globalização, não se envolver mais na Constituição Europeia. Como aqui já ouvimos de manhã, não é a dimensão de um país, não é a situação de um país que determina o êxito com que participa nestas realidades. O que determina o êxito é a sua organização, a sua competência e a sua focalização, a sua especialização em função dos seus recursos. Portugal continua a ser o único país da União Europeia há 15 que recebe mais investimento do que faz. E como o mundo mudou, hoje não há comércio sem investimento, nem investimento sem comércio, não se pode pertencer ao núcleo duro da União Europeia e não ser um país que investe mais do que recebe investimento. E, portanto, na Europa há, obviamente, olhando para aqui, veem como Portugal devia estar muito mais aberto, isto é a soma dos estoques de investimento recebido e de investimento realizado. Há dois casos particulares, o caso português, que devia ser muito mais aberto porque é um país pequeno, e o caso da França, que é o único país que andou para trás neste indicador. E que, obviamente, no conjunto dos países que constroem a União Europeia, é aquele que tem mais dúvidas, ainda mais do que Portugal, sobre a aceleração da globalização e a vantagem de participar nessa aceleração numa perspectiva adequada. Depois, o mundo, o que nos trouxe, e estou a acabar, foi eliminar a possibilidade de trabalharmos em comércio internacional sobre exportações brutas. Dinâmica de exportações brutas não quer dizer nada. Hoje vivemos num mundo fragmentado, em que temos cadeias de valor muito mais do que setores de atividades, e, portanto, há um conjunto de atividades de trabalho intenso com tecnologia, com ciência, com pessoas, atividades centradas na língua, atividades centradas na tecnologia, atividades mais criativas, atividades mais repetitivas. A realidade económica é feita dessas atividades, portanto, de competências, de skills, de articulações com os sistemas educativos, de articulações entre universidades e empresas, entre centros tecnológicos, fornecedores de equipamentos, de serviços. Isto é que faz a economia, não há setores. É profundamente errado. E, portanto, eu posso ter uma economia que exporta muito, mas não exporta valor acrescentado. A China exporta 2 bilhões de produtos Apple, mas em cada iPad ou em cada iPhone, a China tem pouco mais de 6 euros de valor acrescentado. Exporta muito para os Estados Unidos, importa muito da Coreia, de Taiwan, de Singapura e do Japão. E, portanto, o que nos interessa é o valor acrescentado. Se olharem, tenho os dados para Portugal. Portanto, a amarelo tem exportações brutas, a verde tem exportações de valor acrescentado. Em inglês também é mais simples. Trade in goods e value added in trade são duas coisas completamente diferentes. Se olharmos pelo valor acrescentado, as atividades que nós em Portugal dizemos que são tradicionais são as que exportam mais valor acrescentado. As atividades que nós dizemos que são modernas são as que exportam menos valor acrescentado. Vamos rejeitar essas atividades? Não. Vamos melhorar a nossa posição nas cadeias de valor nessas atividades. Nós temos de estar em atividades dinâmicas, mas nas atividades dinâmicas temos de estar em atividades que geram valor. A nota que eu gostava de deixar é voltar
é uma questão que já referi. É a minha opinião pessoal, mas é a minha opinião pessoal. A nossa Europa tem um problema de fundo de quase esquizofrenia de política macroeconómica. Nós temos, do ponto de vista orçamental e fiscal, uma política responsável. Temos uma política centrada no futuro. Queremos gerar e gerir déficits muito controlados e potencialmente excedentes na gestão das finanças públicas. Mas depois temos uma política monetária e cambial absolutamente polarizada pelo presente. Temos uma visão errada sobre a gestão da inflação e temos uma missão do Banco Central Europeu centrada em poder controlar a inflação com uma política cambial negligente. Portanto, nós gastamos parte da nossa política cambial a fazer desinflação, a importar desinflação. E, portanto, damos sinais absolutamente incongruentes e incoerentes aos agentes económicos. Oferecemos um regime macroeconómico em que, do ponto de vista orçamental e fiscal, dizemos futuro, 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 e do ponto de vista monetário e cambial dizemos presente, presente, presente. Isto tem que ter consequências, e as consequências são aquelas que eu podia retratar. Se olharem para o comportamento das exportações mundiais entre 2008 e 2013, verificam basicamente o seguinte, e era a nota com que eu terminava. A China e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram aumentar as suas exportações entre 2008 e 2013 cerca de 1.200 bilhões de dólares. A China aumentou cerca de 800. Os novos países industrializados da Ásia de primeira e segunda vaga aumentaram cerca de 700. A Europa Central, o Fritalux, alguns se lembram, portanto, França, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Áustria, perderam neste processo cerca de 200 milhões e, obviamente, digamos, os países emergentes, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul, aumentaram cerca de 400 e, curiosidade das curiosidades, a Alemanha aumentou 6 e, curiosidade das curiosidades, aqueles países que alguns designaram por uma sigla um pouco aborrecida, porque remetia para um animal, um mau gosto apreciável, mas esses países tão problemáticos como Portugal, Espanha e Grécia aumentaram 10 vezes mais do que a Alemanha as suas exportações. E, portanto, a realidade europeia é uma realidade em aberta e é, obviamente, uma realidade em que a mensagem que eu aqui trago é de que se nós aprendermos com os nossos erros, se aprendermos com os limites do que foi a nossa primeira fase do percurso de plena integração europeia, creio que temos muita coisa para podermos ser ousados naquilo que é o ciclo que se segue, ao ciclo em que descobrimos que não tínhamos todo o conhecimento, toda a estratégia, toda a competência para termos sucesso nesta caminhada europeia e que, portanto, a solução não é travar a caminhada europeia, a solução não é travar a participação na globalização. Portugal não deve ter dúvidas sobre isso. A solução é fazer uma nova caminhada com a organização, com a competência, com a especialização, com a focalização, que nos permite dar passos muitíssimo relevantes e muitíssimo sustentados. Claro, sabendo que o que é importante num processo de desenvolvimento é o caráter cumulativo, isto é, não é tanto crescer, é o que fazer com o crescimento. A grande questão é, não o primeiro passo, para uma empresa ter lucro, para um país crescer, é o segundo passo. O que é que eu faço com o lucro? O que é que eu faço com o crescimento que tive? É o problema da afetação de recursos, é o problema das administrações públicas, da política pública, dos incentivos, e esse é verdadeiramente aquilo que comporta a solução para o nosso país e, portanto, muitas das críticas e dos erros que eu próprio tento fazer reconhecer em matéria da experiência europeia portuguesa, faço num sentido de reforço do nosso empenhamento europeu, reforço da nossa participação na globalização, encontrando aí no conhecimento, no reconhecimento dos erros, na inovação, no reconhecimento de que os grandes valores de criação de riqueza são cultura, criatividade, conhecimento e não fatores materiais,
a solução para os problemas da sustentabilidade que temos no nosso país e, digamos, que ainda estão, em grande parte, por se resolver do ponto de vista de reformas absolutamente irreversíveis e sustentadas. Muito obrigado pela vossa atenção.